A VUNESP não cobra fórmula decorada, ela cobra atenção, lógica e leitura cuidadosa. Vamos corrigir essa prova do TJSP ponto a ponto. Então, a prova de 2025, raciocínio lógico, questões de 64 a 70. Caso você queira ver a prova do TJSP de 2024, de raciocínio lógico, está aqui no card, está na descrição ou no retângulo no final. A VUNESP adora esse tipo de negação e hoje eu vou te mostrar o jeito certo de pensar. Considere a proposição: se estou correndo ou jogando futebol, então amanhã estarei de férias. Uma negação lógica dessa proposição é equivalente a... Bem, aqui nós temos uma proposição se, então, tá? É um condicional, tá? Então, vamos lá. Antes de analisar isso aqui, eu acho mais fácil você ver uma coisa aqui que rapidamente nós vamos ver a resposta. Bem, observe que temos um condicional. Toda vez que é sim, então, é condicional. Então, eu vou escrever de novo aqui a proposição que está escrito lá em cima, tá? Eu fiz uma cópia. Então, esse condicional é dado pelo se e pelo então, certo? Essa proposição aqui, que está entre o se e então, eu vou chamá-la de P. Essa verde aqui, ó, P. E o que está depois do então, nós vamos chamar de que. Esse P a gente chama também de primeira proposição. E esse que a gente chama da segunda. Para negar um condicional é assim, vamos supor, se está chovendo, então eu uso guarda-chuva. Para negar isso, você vai manter a primeira e negar a segunda. Está chovendo, eu não uso guarda-chuva. Regra do mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Negação do condicional. Regra do mané. O condicional é dado por se então. Se P, então que. P implica que. Então eu escrevi de novo aqui embaixo, ó. Se P, então que. Como que eu nego isto, né? Você vai fazer o seguinte, preste atenção. Você vai tirar o se, você vai tirar o então, você vai negar o que e vai colocar o i. É assim que é a negação do condicional. Mantém a primeira, nega a segunda e põe o i no meio. Ali está a fórmula da negação do condicional. Mantém a primeira, ma, e nega a segunda, né. Por causa disso que tem o nome de regra do mané. Então, pessoal, nós vamos o quê? Manter a primeira e negar a segunda. Então, qual que é a primeira? Você vai copiar idêntico que está aqui, ó. Tem que fazer nada, cópia. Estou correndo ou jogando futebol. Copiei a primeira. E agora você vai negar a segunda. Amanhã não estarei de férias. Só que tem um detalhe importante, hein? Você tem que pôr um i aqui, ó. Então você mantém a primeira, mas nega a segunda e não esqueça desse i, tá? Não esqueça. Agora é só voltar aqui nas alternativas aqui, ó. Olha lá. Você tem que pensar muito não. Condicional nega com condicional. Aqui tem um se então. Isso aqui você pode chamar o eli, o eliminado. Toma cuidado que esses dois ou aqui é diferente, hein? Não é dois ou. Você pode cortar. Ou, não. Tem nada a ver. Outro sim então aqui, ó. Tem nada a ver. Então, estou correndo ou jogando futebol, mantive a primeira e neguei a segunda. Amanhã não estarei de férias. Opção certa, letra C. Olha, antes de qualquer cálculo, a primeira coisa que você tem que fazer nessa questão é ver como a sequência B é construída. Considere a sequência A, 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, formada a partir de um padrão lógico. A sequência A não é difícil de você entender, não. Cada termo é um anterior somado com 3, tá? A partir da sequência A foi formada a sequência B. 1, 4, 7, 1, 10, etc.
ele quer saber o termo que está do centésimo, quadragésimo, quinto termo da sequência B. Bem, você tem que tentar descobrir o padrão lógico da sequência B. A grande dificuldade dessa questão é isto. Eu demorei um pouquinho para descobrir esse padrão lógico aqui. Eu tenho uma playlist de sequências aqui, tem mais de 50 questões. Essa é uma das mais difíceis. Então, pessoal, vou tentar ver se você entenda como que surgiu a sequência B pela sequência A. Olha, o 1 manteve, o 4 manteve, o 7 manteve. Depois virou 1 e 0. Então, presta atenção. Aí depois virou 1 e 3, depois virou 1 e 6, 1 e 9. Então, a sequência B, ela está pegando esses algarismos aqui da sequência A e está separando em dois, ó. O 1 e o 0. Depois o 1 e o 3, o 1 e o 6, o 1 e o 9. Uai, professor, esse que é o detalhe que você tem que ver isso, hein? Observe que a sequência B é a sequência A transformando seus algarismos em números. Eu vou fazer de novo aqui para você ver, ó. Aqui está a sequência A. Aqui está a sequência B. O 1, 4, 7, o 10 virou 1 e 0. Virou 2 aqui, tá? O 3 virou 1 e 3, 1 e 6, 1 e 9. Só para você entender mais aqui. O próximo aqui é de 3 em 3, seria 22, certo? Então, aqui ia virar quanto, hein? Ia virar 2, 2, ó. O próximo aqui seria 25, né? Que é de 3 em 3. Aqui seria quanto? 2, 5. Isso aqui é infinito, tá? Que vai continuando. Bem, o que ele quer é o do centésimo, quadragésimo quinto termo dessa sequência, o termo que está em 245 aqui. Se você for contar no feijão, primeiro, segundo, terceiro, quarto, décimo, sei lá, você vai ficar doido. Você vai ficar a prova toda e vai errar. Então nós temos que descobrir, arrumar um jeito aqui para chegar nesse termo 245 sem ter que fazer muita conta. Tá? Olha, vamos contar aqui, ó. Por exemplo, eu vou te falar o seguinte, que o termo que está em 240 termos da sequência B é o do centésimo, quadragésimo quinto algarismo de A. Então você pode esquecer essa sequência B e contar os algarismos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O 3 aqui é o sétimo algarismo, não é? Então ele é o sétimo termo da sequência. Então você vai olhar para a sequência A e ver o algarismo que está na posição 245. Tá? Bem, aqui tem um problema. Tem números aqui com um algarismo, tem com 2, pode ter com 3. Como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou ver os números com um algarismo. Olha lá. Então, só com um algarismo. A pode ser quanto aqui? Com um algarismo. É 1, 4, 7. Certo? Então, aqui nós temos 3 algarismos. Certo? 3 algarismos. Eu tenho que ver o algarismo que está em 245. Então, agora nós vamos partir para os que tem 2 algarismos. Então, do 2 algarismos é quanto? 10, que mais? 13, que mais? 16, e assim vai. Não vai contar no feijão, não. Então, eu te pergunto aqui, qual que é o maior número de 2 algarismos da sequência? Eu vou te fazer essa pergunta. Né? Observe que de 10 você vai de 3 em 3. Então, a partir de 10, você tem múltiplos de 3. Então, se você somar, por exemplo, 90, que é o múltiplo de 3, dá 100. O 100 faz parte da sequência. É de 3 algarismos. Mas antes do 100, nós temos quem? O 97, certo? Então, a partir de 10, vamos com múltiplos de 3.
Então, você tem que 90 é um múltiplo de 3. Então, como 90 é um múltiplo de 3, então você pode garantir que 100 pertence a A. Porque você somou 90 ao 10. Quando você soma um múltiplo de 3, sempre está na sequência. 97 é o maior número com 2 algarismos de A. Então aqui a gente pode escrever, ó, começa no 10, vai no 13, 16, até 97. Agora você tem que saber quantos números tem aqui, tá? E depois multiplicar por 2 para saber quantos algarismos. Toda vez que você quer saber números, por exemplo, de 10 até 16 são 3 números, que vai dar 6 algarismos. Você poderia fazer 16 menos 10 é 6. Divide por 3 dá 2. Tem que somar 1, tá? Sempre tem que somar 1. Então, quantos números aqui nós vamos ter? Temos 97 menos 10, 87, dividido por 3, 19, mais 1. Isso aqui vai dar 20 números, tá? Então, você tem 20 números. E o total de algarismos vai ser 20 vezes 3. Quanto que é? 60 algarismos. Então, vamos chamar isso aqui de 1, né? Isso aqui de 2. Então, nós já gastamos aqui 63 algarismos, né? Mas eu tenho que ver o algarismo que está no número 245. Agora vamos observar a sequência A com 3 algarismos. Por 1 e por 2 temos 63 algarismos. Você quer aqui, ó, 245 algarismos. Você já escreveu 63, né? Então, queremos o 245 algarismos de A. Faltam quanto, hein? Faltam 245, tirando 63. Essa conta é 182 algarismos. Ainda falta 182 algarismos, tá? Agora o seu esquema é assim, ó, 100, que mais? 103, que mais? 106, né? Então você tem que contar 182 algarismos daqui para frente. Mas 182, mas aqui, ó, 182 não é múltiplo de 3, tá? Você sabe que não é múltiplo de 3. É o mesmo que colocar 180 mais 2. Por que você pôs 180? Porque 180 é múltiplo de 3 e aqui está caminhando de 3 em 3. Tá? Então, continuando. 180 algarismos equivale a 60 números a partir do 100, inclusive. Agora, eu vou identificar qual o número que dá quando eu coloco esses 180 algarismos. Colocando 60 números aqui, múltiplos de 3, contando com 100, que número que vai ser? Esse número que não está me interessando. O número que dá após colocar 180 algarismos, que número que é esse, hein? Vai ser 100. Como o 100 está entrando e eu tenho que pôr 60 números, eu tenho que fazer 59 vezes 3. Porque o 100 faz parte, né? 59 vezes 3 é 177. Então fica 100 mais quanto? 177. Que aqui no caso dá 277. Quando eu chego aqui no 277, eu coloquei 60 números. Eu já coloquei 180 algarismos. Então eu não cheguei ainda no 182, não. Então o meu esquema está assim, ó. 100, que mais? 103, né? 277. Esse 7 aqui, ó, o último aqui, ele é o algarismo que está é o 180 algarismos. E está na posição 243. Mas você lembra que eu precisava da posição 182? Então o próximo aqui vai ser mais 3, né? 280. Então esse aqui, ó, é o 181 algarismos.
está na posição 244. E esse 8 aqui, que vai resolver o meu problema, é os 182 algarismos que eu estava querendo, aqui ó, lembra? Que está na posição 245. O do 145º termo da sequência B é 8, tá? Está na letra A. Vamos resolver juntos essa questão da VUNESP, que exige mais lógica do que desenho. E eu vou te dar um super truque no enunciado. Em um restaurante, Ana, Eva, Bruno, Davi e Carla estavam sentados, nessa ordem, ao redor de uma mesa circular com 5 assentos. Em uma disposição circular, cada pessoa tem 2 pessoas ao seu lado, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Nessa mesa, do lado esquerdo de Ana, estava Eva. Então vamos fazer um desenho disto. Bem, aqui está a nossa mesa circular, certo? E aqui estão as 5 pessoas. Eu vou usar a abreviatura. Eva eu vou chamar de E, tá? B vai ser o Bruno, tá? D vai ser o Davi, tá? C, a Carla e a Ana. Porque está de acordo com o que ele falou, ó. Porque aqui, quando você volta aqui no texto, olha lá. Ele falou Ana, Eva, Bruno, Davi e Carla. Ana, Eva, Bruno, Davi e Carla, no sentido aqui horário. Poderia ser no anti-horário também. Tá? Bem, até aqui tudo bem? Tudo bem, né? Então vamos continuar. Bem, após algum tempo, Fábio chegou para juntar-se ao grupo. Todos se levantaram, cumprimentaram Fábio e os 6 sentaram-se em uma mesa com 6 assentos. Então preste atenção. Chegou um cara aqui. Quem? Fábio. A mesa não dava. Então eles tiveram que fazer uma outra mesa, tá? Uma mesa com 6 assentos. Uma mesa aqui, no caso, a gente vai fazer um pouco maior, certo? Só que essa mesa tem 6 assentos, né? Aqui tem um assento, sei lá, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro, aqui tem outro. E o Fábio vai sentar aqui nessa nova mesa. Beleza? Então, continuando ao exercício, eu parei aqui, ó. Nessa nova disposição, ninguém sentou-se ao lado das mesmas pessoas que estavam anteriormente. A pessoa que sentou ao lado esquerdo de Davi não é a mesma pessoa que sentou ao lado direito de Carla. Calma, você não está entendendo nada. Eu também não. A pessoa do lado direito de Ana não é Davi. Calma. E Eva não sentou-se ao lado de Carla. Repare que ele deu um tanto de pista aqui. Ele quer saber, né, a pergunta é essa, na mesa de 6 assentos, quem sentou ao lado de Fábio? Um do lado esquerdo, outro do lado direito. Mas não precisa saber o direito e esquerdo, não. O Fábio sentou, quer saber. Então presta atenção, hein? Olha, muita atenção nessa hora, calma, hein? Aqui, né, foi dado algumas pistas, tá? Essas pistas aqui, ó. Essa aqui é muito importante. Ninguém sentou ao mesmo lado que estava anteriormente. Essa aqui, ó. E Eva não sentou ao lado de Carla. Essa aqui é muito importante. Eu falo, quando dá muito pista, você deve começar da última, tá? Você deve inverter e começar da última. Então, presta atenção, o que nós vamos fazer aqui agora, hein? A Eva, na nova cadeira, ela não pode, ela não sentou ao lado de Carla. Então, vamos lá. Eva, aqui agora, vamos pôr a Eva aqui.
ela não pode sentar ao lado de quem? Ela não pode sentar nem ao lado de A nem de B, porque estavam junto com ele anteriormente, A e B. E Carla também não, porque falou que agora ela não sentou junto com Carla. Então, aqui são 6 pessoas, já usou 1, 2, 3, 4. Sobra 2. A, B, C, falta o D. Certo? O D é o Davi. Então, concluímos que Eva, tá, está o quê? Ao lado de quem? De D e de F, certo? F é o Fábio. Então, E está ao lado de D e F. Eu não sei se é D aqui, F aqui, ou se é o contrário, se é F aqui, D aqui, não interessa, tá? Então, daqui eu concluo a coisa importante, hein? O quê? Ao lado de F está E. É Eva, né? Então, ao lado de F que eu quero saber, está E, no seu lado. Agora, preste atenção, é aqui que está o pulo do gato, hein? Preste atenção. Quando ele fala isso aqui, que Eva não sentou ao lado de Carla, significa que Carla não sentou ao lado de Eva também. Claro, né? Mas não é muito óbvio, né? Então, a Carla, antes, ela estava perto do A e do D. Então, agora não pode ficar. O A e o D não pode sentar do A e do D. E nem da Eva, porque está escrito isso aqui. No novo assento aqui, ó, está escrito que Eva não sentou ao lado de Carla. Carla não sentou ao lado de Eva. Então, aqui eu usei 4 letras. São 6. Falta quem? Falta o B e o F, né? Então, você pode concluir que a Carla, né, está ao lado de quem? De B e F. Ou seja, ao lado de F está C. Então, quem está no lado de F? É Eva e Carla, né? Quando você volta aqui, ó, né? Carla e Eva. Eu sei que você está um pouco revoltado comigo. Por que, professor? O senhor não preencheu o círculo? Então tá, eu vou preencher o círculo para você. Eu vou pôr aqui o F aqui, vou pôr o C aqui, vou pôr o B aqui, vou pôr o A aqui e vou pôr o D aqui. Não precisava fazer isso não, mas eu vou fazer. E agora eu vou fazer um checklist para você, ó. Né? Pode fazer um checklist aqui que vai dar tudo certo. Quando você pega aqui, ó, o E não sentou, o E está com F e D, com B e A, não sentou com os antes. O B está com C e A, ele estava com E e D, não sentou antes. O C, F e B, o C, A e D não sentou antes. O D, E e A, o D, B e C não estava igual antes, né? E o E, F, D e o E aqui, B e A, não sentou como estava antes. Tá? Então isso aqui, beleza. Isso aqui nós já vimos, né? Beleza, ok. A pessoa que sentou ao lado esquerdo de Davi não é a mesma que sentou ao lado direito de Carla. Então, quem sentou ao lado esquerdo de Davi? Eva. Não é a mesma que está no lado direito de Carla, que é B. Certo? Não é. Ok. A pessoa que está do lado direito de Ana não é Davi. Quem está do lado direito de Ana não é Davi, é B. Certo? Então tá tudo certo aqui, certo? Então, mas não precisava de fazer isso não. É só usar essa pista aqui, né? Ela já te resolve tudo.
resposta está aqui na letra B. Olha, não é uma questão fácil. Nós vamos organizar os dados porque só existe uma distribuição possível. As lojas matrizes A, B e C têm uma filial cada uma que são não necessariamente nessa ordem, as lojas D, E e F. Então, aqui nós vamos desenhar aqui as 3 matrizes e as 3 filiais. Loja A, B e C e aqui as filiais. Eu não sei qual que é filial de qual. Beleza? Continuando aqui. A loja A tem 20 funcionários a mais que a sua filial. E a filial F tem um terço do número de funcionários que a sua matriz. Então, essa frase aqui, eu vou deixar ela quieta aqui por enquanto. Ó. Essa frase aqui, eu vou chamá-la de 2. Vou deixar ela quieta. Eu vou usar essa frase que é a 3. Os números de funcionários de A, B e C são 33, 24 e 42. E o total de funcionários das 6 lojas é 128. Vamos chamar isso aqui de 3. Então, essa pista nós vamos usar agora. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui, por 3, então ele fala que A tem 33 funcionários. Vamos pôr aqui 33. O B é 24. E o C, 42. Certo? E o total é 128. Então, o que você pode afirmar? Total é com as 6 as lojas e as filiais. Você pode afirmar que A mais B mais C mais D mais E mais F, quanto que é? 128. Bem, A mais B mais C, dá para fazer de cabeça aqui, ó. 33 com 24 vai dar 57. Com 42, 99. Então, isso aqui dá 99, ó. Então, você pode pôr 99 mais D mais E mais F igual a 128. Então, você conclui que as filiais somadas D mais E mais F é 128 menos 99, que dá 29. Agora vamos voltar nessa frase 2 aqui. A loja A tem 20 funcionários a mais do que a sua filial. Bem, eu sei que a loja A tem 33 funcionários. Então a filial de A, que eu não sei, né, se a A tem 20 a mais, a filial tem que ter 13. Né? Então, por 2, né, a filial de A tem 13 funcionários. Eu não sei qual que é a filial de A, por enquanto. Tá? Agora, ainda por 2, né, F tem um terço de funcionários de sua matriz. Então, F tem um terço de funcionários da sua matriz. Um terço de 33 é 11. Um terço de 24 é 8. Um terço de 42 é 14. Então, por 2 ainda, F, né, tem 11, que mais? 11, ou 8, ou 14. Bem, agora, a filial de A tem 13. Então, F não pode ser filial de A. Porque F tem 11, 8 ou 14, certo? Então, se você chamar isso aqui de 5, né, por 5, né, F não é filial de A. F não é filial de A. Então, logo, F é filial de B ou C. Tá? Então, você pode concluir que F ou vale 8 ou vale 14,
certo? Agora vamos fazer uma imaginação aqui. Presta atenção. Vamos fazer umas ideias aqui. Vamos supor que F é 14, certo? Tem uma outra filial aqui, ó, que é filial de A, que é 13. Eu não sei onde que está esse 13 aqui, não. Tem uma que é 13, certo? Agora está falando aqui no exercício, né, que a filial de E tem o mesmo número de funcionários que outras filiais. Filial de E tem o mesmo número de funcionários do que outras duas filiais, tá? Essa aqui, ó, é a frase 4, certo? Então a filial de E tem... Então presta atenção, uma é 14, a outra é 13. Se repetir essa aqui, vamos supor que é 13, ultrapassa o total 29, que 13 mais 13 mais 14 não pode. E se for 14 também não pode, porque ultrapassa 29. Então o F não pode ser 14, tá? O F é obrigatório ser 8, né? Então o que eu falei foi isso aqui, ó. Bem, se F é 14, já temos outras filial com 13, por 4 temos duas filiais iguais. Não teria como 13 mais 14 mais 13 ou 14, porque tem que ser duas iguais, igual a 29. Então, concluímos que F é 8, certo? Logo, F é igual a 8. Se F é 8, né? F, que é 1/3, F é filial de B. Então, você já sabe de quem que F é filial. Agora, nós vamos determinar quantos tem a filial E. A filial de A é uma dessas duas aqui, ó. Tem um 13 aqui sobrando. Como aqui é 8, 8 com 13, 21. 21 para 29, 8. Então, uma é 8 e a outra é 13. Tá? Vamos supor, né, que aqui fosse 13. Obriga que essa aqui é 13 também, porque o E tem que ter duas iguais a ela. 13 com 13, 26. Com 8, ultrapassou 29. Então, E não pode ser 13. E tem que ser 8. E o 13 aqui, ó. Tá? Então, por 4, né, se é igual a 13, temos 8 mais 13 está diferente de 29. Então, E é 8. O E é 8, sai que o D é 13. Então, aqui nós temos que o D é 13. Como A tem 20 a mais que é filial, a filial de A é 13. E essa aqui é filial dessa daqui, ó, que sobrou. Bem, a pergunta que está fazendo aqui agora é essa aqui. O número de funcionários da loja C e sua filial, C é 42, com a filial 8, 42 mais 8, excede significa menos, A e a sua filial, 33 com 13. Então aqui dá 50 menos 46, que a resposta aqui vai ser 4. Esta questão da VUNESP TJSP cobra exatamente o que o edital descreve: estrutura lógica das relações entre pessoas, deduções de informações e análise das condições de coerência. Não é conta, é organização lógica. O professor de educação física viu que 5 dos seus alunos disputaram uma corrida de 100 metros rasos, mas, como estava distante da pista, só conseguiu identificar que não houve empate em posição alguma, porém não soube dizer quem chegou em qual posição. Ao se aproximar dos alunos e perguntar quem havia vencido, obteve as seguintes respostas. Então são 5 alunos, cada aluno respondeu uma coisa. Vamos chamar essa frase aqui de 1, essa de 2, essa de 3
essa de 4 e essa de 5. Tá? Agora, nós vamos analisar o seguinte. Vamos ver aqui quais as possibilidades de cada um. Então, o Larson falou, eu não venci a prova. Né? Então, o Larson tem essas possibilidades. O Larson pode ser o segundo, certo? O terceiro, o quarto e o quinto. Se ele está dizendo a verdade. Leandro, eu fui o terceiro. Né? Leandro falou que Lian foi o terceiro. Então aqui Lian igual a terceiro. Lian, Lourenço chegou na frente de Larson. Isso aqui tem muitas possibilidades, tá? Muitas possibilidades. Um pode ser terceiro, outro pode ser quarto, um pode ser primeiro, outro pode ser quinto, etc. Vamos deixar isso aqui só assim. Lourenço, Luciano foi o penúltimo colocado. Então o Lourenço falou que o Luciano foi o penúltimo. O penúltimo é o quarto. E Luciano falou que Lourenço não venceu a corrida. Então o Lourenço aqui também tem 4 possibilidades. Ele pode ser segundo, terceiro, quarto ou quinto. Bem, sabendo que os 2 últimos colocados mentiram em suas respostas e os 3 primeiros falaram a verdade, quem ficou em terceiro lugar na corrida? Leandro, Lourenço, Lian, Luciano ou Larson? Bem, você não sabe se essas frases aqui estão corretas, porque você não sabe se elas são verdadeiras ou falsas. Bem, toda vez que você tem uma questão desse tipo, você tem que começar de uma chamada mais restritiva, que tem menos possibilidades. Essa aqui não é uma boa frase para começar, ó. Tem 4 possibilidades. Essa terceira aqui também tem muitas possibilidades. A quinta tem muitas possibilidades. Então eu sugiro você começar aqui da terceira, da segunda ou da quarta, tá? Uma das duas, porque ela só tem uma possibilidade. E geralmente o concurso, isso aqui é uma coisa minha, tá? Sempre você começa das últimas que pode. Isso aqui geralmente é. Então nós vamos começar da 4. Olha, eu vou supor que o Lourenço está falando uma verdade. Se eu chegar à conclusão que isso é uma contradição, isso é um absurdo, então ele está falando mentira. Só para vocês entenderem melhor, olha essa equação aqui, ó. Por exemplo, pensa nisso aqui, ó. X mais 4 igual a 5. Vamos supor que o x é 1. Então eu cheguei numa verdade. Então a minha suposição está correta. Vamos supor que o x é 2. Eu cheguei que 6 é igual a 5. Eu cheguei numa contradição, num absurdo. Então está errado. Você pode fazer isso? Pode. Isso é um argumento muito importante. Então, pessoal, nós vamos fazer isso. Nós vamos começar da afirmação 4. Lourenço foi o penúltimo colocado. Vamos supor que Lourenço falou a verdade. Então, Luciano foi o penúltimo colocado. Como o Luciano está entre os 2 últimos, ele falou mentira. Olhando a frase 5, ele falou mentira. Lourenço não venceu a corrida. Lourenço venceu a corrida. Você entendeu que o Luciano está mentindo? Então vou repetir o que eu falei. Por 4, vamos supor que Lourenço falou a verdade. Tá? Então, Luciano é o 4º colocado. Se ele falou a verdade, Luciano é mentiroso. Tá? Se Luciano é mentiroso, o que você pode concluir? Você pode concluir que em 5 o Lourenço venceu a corrida, porque ele falou que não venceu a corrida. Tá? Lourenço venceu a corrida. Então, se o Lourenço venceu a corrida, não dá uma contradição aqui na afirmação 4 e na afirmação 5. Se ele venceu a corrida, o Lourenço está em primeiro lugar. Então essas duas aqui, ó,
não gera uma contradição. Então elas estão de acordo, certo? Essa afirmação 4 e 5 aqui estão de acordo, tá? Então, como Lourenço venceu a corrida, não temos a contradição entre 4 e 5. Bem, agora eu posso escrever algumas coisas aqui, ó. Quem venceu a corrida? Eu sei, né, pela afirmação aqui que foi o Lourenço. Ele venceu a corrida. E quem ficou em quarto lugar? O Luciano. Isso eu já... que as duas afirmações ali não deram contradição, tá? Essa 4 e essa 5. Bem, agora nós vamos partir para a terceira aqui, ó. Para a terceira. Eu já analisei a 4 e a 5, ó. Lian falou o seguinte: Lourenço chegou na frente de Larson. Lourenço foi o primeiro, certo? Lourenço foi o primeiro, então ele chegou na frente de todo mundo. Então, o Lian, ele falou uma verdade, certo? O Lian falou uma verdade, porque, né, se ele falou uma verdade, ele é primeiro, segundo ou terceiro. Mas ele não pode ser primeiro, porque primeiro é o Lourenço, então ele é o segundo e terceiro. Então, você pode concluir que o Lian é segundo ou terceiro, certo? Vamos escrever isso aqui. Temos que 3 é verdadeira, pois Lourenço é o primeiro lugar. 3 é essa frase aqui. Lourenço chegou na frente de Larson. Então, Lian está falando a verdade. Lian é segundo ou terceiro. Eu não sei se o Lian é segundo ou terceiro, tá? Como aquele quer saber o terceiro, você já pode eliminar aqui, tá? O Luciano e o Lourenço, tá? Depois a gente vai mostrar. Mas o Lian, eu não sei se ele é terceiro. Ele pode ser segundo ou terceiro. Certo? Então, essa frase aqui, ó, nós já analisamos. Bem, eu vou para a primeira aqui agora, tá? Larson, eu não venci a corrida. O Larson não venceu a corrida, porque quem venceu a corrida foi o Lourenço. Então, o Larson, tá? Ele está falando a verdade também. Se ele está falando a verdade, ele é primeiro ou segundo ou terceiro, porque não pode ser o primeiro. Então, vamos escrever isso. Temos que 1 é verdadeiro, pois Lourenço é o primeiro lugar. Então, Larson está falando a verdade. Larson é segundo ou terceiro. Então, está disputando aqui quem é o segundo, quem é terceiro. Se é o Lian ou se é o Larson. O Lian e o Larson, um está aqui, outro está aqui, não sei a posição. Então, sobra para o Leandro ser o quinto. A pessoa que está faltando é o Leandro. Ele está em quinto, porque aqui é o Leandro e o Larson. Bem, agora, então, usando a frase aqui, o Leandro, então, ele está falando uma mentira. Porque ele é o quinto, então o Lian ficou, né, o Leandro está falando uma mentira. Então, o Lian ficou em terceiro colocado, é uma mentira. Então, na verdade, o Lian ficou em segundo, né? E sobrou aqui, para terceiro, o Larson. Então, vou só escrever isso aqui, ó. Daí sobra o quinto lugar para o Leandro. Então, o Leandro é mentiroso. Por 2, Lian não foi o terceiro colocado, tá? O segundo é Lian e o terceiro é Larson. Observe que essas 5 frases que a gente viu aqui, elas não geram nenhuma contradição, tá? Então, elas estão todas de acordo com o que eu fiz aqui, ó. Então, vamos escrever isso aqui. Pelo visto acima, não temos contradições nas 5 frases acima. Então, a pergunta, voltando aqui, né? Quem chegou em terceiro lugar aqui, né? Foi o Larson, tá? Está aqui na letra E. Olha, essa sequência parece simples, mas esconde um padrão lógico que engana muita gente. Considere a sequência 200, 207, 209, 198, 205, 207, 196, 203, 205, 194. Essa sequência tem alguns elementos que se repetem, como por exemplo o 205. Ele está aqui e está aqui.
que está nas posições 5 e 9, e alguns elementos que ocorrem apenas uma vez, como o zero. O zero vai aparecer uma hora aqui. Ele quer saber a posição do zero, né? Aqui tem 5 opções. Aqui, para ficar mais claro, eu vou desenhar, escrever de novo a sequência aqui. Vamos tentar encontrar um padrão para ela, tá? Vamos tentar um padrão. Geralmente, por soma e subtração, sai, mas vamos tentar. Por exemplo, vamos tentar fazer isso aqui, ó. Você está no 200, vai para o 207. O que você fez, hein? Você somou 7. Do 207 para o 209, o que você fez? Você somou 2. Agora, do 209 para o 198, tá? Você pode fazer a conta aí, tirou 11. Agora, se você somar 7 aqui de novo, ó, dá 205. Se você somar 2 aqui de novo, dá 207. Se você tirar 11, 196. Uai, professor, eu acho que o senhor descobriu o padrão, viu? O senhor, eu acho que o senhor descobriu o padrão. Então, se você somar 7, dá 203. Se você somar 2, dá 205. Se você tirar 11, 194. O senhor descobriu o padrão. Agora, eu quero um outro padrão. Padrão do padrão. Olha aqui, presta atenção. Eu estou no 200, eu quero ir direto para o 198. Se eu somo 7, somo 2 e tiro 11, que dá 9 menos 1, é como se estivesse tirando 2, certo? Agora eu quero do 198 para o 196. Mesma coisa, tira 2. E agora do 196 para o 194, tira 2. Tá? Então esse 200 aqui, pessoal, presta atenção, hein? Esse 200 aqui, ó, ele é o primeiro termo da sequência. Esse 198, né, segundo, terceiro, ele é o quarto. Esse 196, quinto, sexto, ele é o sétimo. Oitavo, nono e o 194, ele é o décimo. Algo me diz que esses 200, 198, 196, 194, tem uma hora aqui, ó, está caindo de 2 em 2, que nós vamos chegar no zero. E nós estamos querendo descobrir aqui, ó, a posição desse zero. Estão entendendo? Agora eu vou te dar 2 processos para você fazer isso aqui. Tá? Eu sei que no edital não fala em PA. PA é para matemática, mas se você quiser usar PA, pode, ninguém está sabendo que você usou. Você pode usar PA e não pode fazer direto sem PA. Então o primeiro método que eu vou passar para vocês aqui é com PA, certo? Usando PA, progressão aritmética, com PA. Depois você volta para mim se gostou mais com PA ou sem PA. Então vamos escrever de novo ali, ó. 200, certo? Depois vamos escrever só os que estão de caindo 2, tá? 200, porque isso aqui tudo não é uma PA. PA é quando você aumenta ou diminui o mesmo número. 298, 198, 196, e você quer chegar aqui no zero, certo? Bem, tem uma fórmula da PA que você deve saber, que a N é o termo que você quer calcular. É o primeiro termo mais a quantidade de termos menos 1 vezes a razão. Bem, você quer chegar no zero, quer saber quantos termos, então o AN aqui seria zero, certo? O A1 é 200, que é o primeiro termo. O N que você quer descobrir, né? Eu não sei quantos termos. E a razão aqui é quanto que está aumentando e está diminuindo. No caso aqui é menos 2.
Então, quando você faz isso aqui, você tem que 0 é igual a 200, e aqui você põe 2n, tá? E aqui você põe, desculpa, menos 2n mais 2. Passa o 2n para o outro lado, fica 2n igual a 202. Daqui você sai que o n é 101. Então, essa progressão aqui, ela tem 101 termos. Agora, então essa progressão aqui, ó, só os que está caindo 2, ela é formada de quantos termos? 101. Agora, vamos voltar para essa progressão aqui de baixo. 1, 4, 7, 10. Então, aqui nós temos o 1, que é mais? O 4, o 7, o 10. Então, eu quero descobrir aqui o 100º termo dessa progressão. Porque aqui tem 101, aqui embaixo também tem que ter 101. Tá? Então, eu quero descobrir esse termo. Novamente, eu vou usar aquela fórmula ali, ó. AN é igual a 1, que é mais? Mais N menos 1 vezes razão. Bem, só que aqui agora eu vou descobrir o AN, certo? O AN vai ser o primeiro termo, é 1, tá? São 101 termos, tá? 101, tira 1 e multiplica pela razão. A razão aqui é 3, tá? Porque aqui você está aumentando de 3 em 3. Tá? Então, aqui você tem que multiplicar por 3. Então, o AN aqui vai ser 101 menos 1 é 100. 100 vezes 3 é 300. 301. Então, aquele número nosso lá está na posição 301. Agora eu vou te explicar de outro jeito, tá? Sem APA. Você vai voltar para mim aí qual que você acha melhor. Sem PA, tá? Sem PA. Bem, sem PA, olha lá, por favor. Os números não começam com 200, só os que estão caindo 2. 198, o que mais? 196. Eu não quero chegar no 0, não é isso? E o outro aqui não é 1, que não é 4, que não é 7, tá? E eu quero descobrir esse número que está aqui, que é a posição. Agora preste atenção, 200. Para você cair no 0, você tem que tirar 2 quantas vezes, hein? Você tem que tirar 2 quantas vezes? 100 vezes, certo? Então você deve tirar 100, né? Aqui você pode escrever, devemos tirar 2 100 vezes, tirar de 200, certo? Você tira 2 100 vezes, cai no 0. Aqui, presta atenção, aqui você vai fazer um pouco diferente. Aqui é 1 passa para 4, 4 para 7, aqui você deve aumentar 100, desculpa, aqui você deve aumentar 3 100 vezes. Então, ó, devemos somar 3 100 vezes a partir do 1. Então, você vai pegar 1, certo? E vai somar aqui 3 vezes 100, que vai dar 301, certo? Que deu aqui também, ó, aqui a letra D, beleza? Olha, se você não souber quando um condicional é falso, a VUNESP vai te derrubar na prova. Então considere as proposições P e Q a seguir. P é dia de verão. Q, as pessoas estão felizes, os carrinhos de picolé estão vazios. Se o valor de lógico de P implica não, esse símbolo aqui significa não. Não Q é falso, então tem valor lógico verdadeiro. Então aqui nós temos 5 opções. Uma das 5 é verdadeira, tá? Você tem que saber uma regra super importante, tá? Essa regra aqui, ó. Se A, então B é falso, obrigatoriamente, presta atenção, A é verdadeiro e B é falso. A primeira é verdadeira e a segunda tem que ser falsa. Só tem essa possibilidade. Esta é a famosa regra Vera Fischer. Vera Fischer.
Por quê? A primeira tem que ser verdadeira e a segunda falsa. Vera Fischer. Então, se o condicional é falso, é porque é Vera Fischer. Primeira verdadeira e a segunda o quê? Falsa. Então, vamos voltar lá no problema. Então, ele falou que isso aqui é falso, ó. Então, vamos analisar isso aqui. Vamos escrever isso aqui. Então, daqui você conclui que P é verdadeiro. P é verdadeiro, que é a primeira. E a segunda, o que está aqui? Não interessa. Se tem o fubá aqui, fubá é falso. Se não fubá é falso. O que está aqui tem que ser falso. Então, não que é falso. Se não que é falso, presta atenção, hein? Não que é falso. Né? Você fala assim, hoje eu não fui ao cinema. Isso é falso. Então, você foi ao cinema. Certo? Então, se não que é falso, significa o quê? Isso aqui, esse conjunto, isso aqui é falso, né? Significa o quê? Que é verdadeiro. Então, essa frase aqui é verdadeira e a outra também aqui, ó, do picolé, do feliz, também é verdadeira. Então, você vai copiar a primeira, vai pôr um i, certo? E vai copiar a segunda. Regra Vera Fischer, certo? Né? Então, olha aqui, presta atenção. Letra A, tem ou e tem ou. No, eliminado. Letra B, ou e ou. Não, eliminado. Letra C, não é dia de verão. Não, está eliminado. É dia e as pessoas não estão felizes. As pessoas estão felizes. Tá? Eliminado. É dia de verão, copiou a primeira, e as pessoas estão felizes, os carrinhos de picolés estão vazios. Copiou a segunda. Tá? Então, a resposta está aqui na letra E. Caso você queira ver uma aula chamada Lógica para Concursos, tem essas proposições todas, está aqui. Para entrar no canal, clique aqui.